Semelhantemente, as mulheres idôneas sejam sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11. E hoje eu quero falar sobre o chamado de Jesus às mulheres. Como que elas podem contribuir no serviço da obra de Deus? E elas realmente podem anunciar o Evangelho? Em primeiro lugar, nós vemos em Mateus capítulo 28, versículos de 1 a 10, Jesus concedendo a duas mulheres, Maria e Maria Madalena, a oportunidade de testemunhar a sua ressurreição. Jesus diz a essas mulheres para que elas procurassem os apóstolos, os discípulos de Jesus, e dizer a eles que Jesus havia ressuscitado como ele havia dito anteriormente. E essas mulheres, elas recebem, primeiramente, essa missão do anjo que estava ali no sepulcro. E depois Jesus aparece para elas e confirma a missão, né? Tirando da mente delas qualquer tipo de dúvidas em relação à divulgação das boas notícias. Então, nós vemos nesse texto que as mulheres reagiram com muita alegria e prontidão. E fica claro que Jesus ele conta também com as mulheres no serviço da sua obra. Bem, mas nós precisamos entender que as mulheres elas podem atuar dentro da esfera que foi determinada por Deus. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, nós vemos que o Senhor ele estabeleceu um princípio de autoridade. O texto diz: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. Esse é o padrão, esse é o modelo, essa é a regra que todos devem se submeter, inclusive as mulheres. Esse texto nos revela que Deus chamou os homens para a liderança, não só a liderança familiar, mas também a liderança eclesiástica, a liderança da igreja. E as mulheres precisam atuar em total sujeição a essa regra, demonstrando obediência a Deus, a sua palavra, e também que elas estão dispostas a serem submissas, auxiliadoras idôneas dos homens. Quando nós temos esse entendimento, nós conseguimos compreender os limites de Deus e como que Ele vai fazer que essa obra dê certo. A divulgação da mensagem por meio da igreja, ela aconteça. Então, continuando aqui nos textos da palavra de Deus, né? O que as mulheres elas podem fazer na igreja? Elas podem sim anunciar as boas notícias, né? O evangelho. Nós vemos Jesus quando ele conversou com a mulher samaritana. Essa mulher ela foi até a cidade e ela anunciou que o profeta esperado, o Messias, ele estava ali. E ela conseguiu convencer uma cidade inteira a ir até Jesus e ouvir dele mesmo a mensagem. Então você vê que a mulher ela tem essa característica muito forte na divulgação da mensagem. E Jesus ele conta com isso. O que mais que elas podem fazer? Elas podem profetizar. Nós vemos as filhas de Filipe, ele tinha 4 filhas e elas profetizavam. As mulheres elas receberam o batismo com o Espírito Santo. Então elas podem sim anunciar o evangelho com total poder do Espírito Santo. Elas podem cuidar da igreja também, né? Nesse sentido físico, porque a mulher ela carrega essa característica muito forte do cuidado, não só o cuidado às pessoas, mas também às coisas. E como que os homens eles precisam do serviço das mulheres. Elas também podem cantar, tocar, elas podem cuidar das crianças, ensinar as crianças a palavra, auxiliar também aos jovens. Nós vemos Eunice e Lloyd, 2 figuras femininas muito importantes na vida de Timóteo, do pastor Timóteo. Mas não é honroso para as mulheres estarem numa posição acima dos homens, ou seja, elas serem constituídas mestras dos homens, porque a mulher ela carrega suas limitações.
Ela tem muitas qualidades, mas ela tem suas limitações. E tanto homens quanto mulheres, eles precisam estar atentos aos critérios do Senhor. E precisa sim obedecer para que a obra do Senhor prospere, para que a igreja do Senhor ela seja visitada pelo poder do Espírito Santo e vidas sejam alcançadas da pregação do Evangelho. Sempre lembrando que o Senhor, ele colocou sobre nós autoridade, princípios que precisam nos dirigir, que precisam moldar o nosso pensamento, moldar a nossa maneira de viver. Amém?